Olá, eu me chamo Áurea, eu sou psicóloga, sou especialista em dependência química e terapia familiar. E hoje, através desse vídeo, eu venho lhes falar sobre o que é o sistema familiar e a codependência. Nós entendemos que a base de uma estrutura familiar saudável ela é formada por hierarquias. O que significa hierarquias? É onde todos dentro desse contexto familiar conseguem exercer papéis, onde a mãe é mãe, onde o pai é pai, e logo ali abaixo daquela hierarquia estão os filhos. É interessante nós compreendermos o que é o sistema familiar, porque é através dele que conseguimos analisar os nossos comportamentos. Bem, o que significa isso? Significa quando há uma disfuncionalidade e uma inversão desses papéis, nós conseguimos analisar onde está a disfunção, onde foi que houve a inversão desses papéis, é onde houve o adoecimento de um ou mais membros dessa família. É interessante a gente analisar diante do contexto da codependência, por quê? Porque onde há uma disfuncionalidade dentro do contexto, onde há inversões de papéis, nós conseguimos analisar que existe um codependente, onde ele faz um papel invertido dentro desse âmbito familiar. O que é a codependência? Bem, como todos já sabem, a gente vem falando, a codependência é quando o outro se torna refém de um ente. Nesse caso aqui, do contexto da dependência química, é um dependente químico, onde o outro se torna refém das relações interpessoais, e onde o outro ele não consegue viver a vida dele, deixa de viver a vida dele e vai viver a vida do outro. E dentro desse contexto familiar, nós entendemos que é um contexto em adoecimento. É interessante que nós possamos entender essas relações para que nós possamos encontrar até mesmo uma intervenção para que todos possam viver num ambiente saudável, num ambiente tranquilo e harmonizado. Nós precisamos entender, e a família como família, ela tem que entender, há uma necessidade de entender os papéis. Normalmente a gente vê hoje em dia essa contextualidade tão disfuncional e muitas vezes a gente não sabe de onde que se parte esse adoecimento, até mesmo entender a questão da dependência química. Normalmente, há uma representatividade dentro desse contexto. Vou exemplificar. Normalmente, quando existe um pai alcoolista e um pai alcoolista ausente, normalmente aquilo ali ele vai refletir ou no filho ou na esposa. E talvez esse familiar, ele se torne codependente desse dependente químico. Então, é interessante que nós analisamos onde precisa rever uma mudança, uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, para que todos ali dentro daquele contexto ele possa viver bem, melhor, Isso, logicamente, que não nos inibe, não nos, de ter problemas, mas é como eu lido com os problemas, é como eu analiso os meus problemas. Então, pessoal, passei só para dizer um pouquinho sobre o que é o sistema familiar. E até a próxima!